Olá, você está agora em mais um Ponto Factual e sempre abordando temas da maior relevância que são discussão na sociedade. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do nosso debate por aqui. Eu, Sônia Blota, e a querida Juliana Rampani. Tudo bom, Ju? Tudo bem, Sônia, e você? Hoje temos convidados muito especiais. Nós temos o Edgar Bull, engenheiro, e a doutora Marília Salum, que é médica. E olha só, vocês não, muitos de vocês não imaginam, mas tem gente que já vive isso na prática. Vocês acreditam que o perito é a voz da verdade técnica ou apenas mais uma peça dentro do jogo de interesses entre patrão e empregado? Já dou boas-vindas para os nossos convidados. Edgar e doutora Marília, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Sônia. Muito obrigada. Muito carinho por vocês. Queridos, obrigada por vocês participarem do nosso podcast. Eu e a Ju estamos muito felizes com a presença. Então, vamos começar com essa pergunta. Quem começa com a resposta? Primeiras damas? Opa! Vamos lá. Habilidade médico e engenheiro. Isso existe ou é conto de fadas? Você sabe, Sônia, que a gente queria muito que fosse um conto de fadas, mas eu acabei de sair de um conflito exatamente agora. Essa área de saúde e segurança do trabalho, ela é bem complexa. E às vezes a gente acaba, as pessoas vão começando a trabalhar e elas acabam esquecendo uma questão básica, eu acho que no relacionamento humano, a questão da humildade. Então, existe uma disputa muito grande para saber quem manda. Eu mando. O engenheiro, muitas vezes, eu costumo dizer que nós, da medicina do trabalho, nós somos resultados de um trabalho gerencial, mas esse resultado depende de uma cooperação do médico anteriormente. Então, é bem complexo essa relação. O engenheiro, muitas vezes, ele acha que ele tem uma autonomia e o médico também acha que ele tem uma autonomia. Os dois têm autonomia, mas é fundamental para a empresa, para o trabalhador e para os próprios profissionais que haja uma relação igualitária desses profissionais. O engenheiro depende do médico, assim como o médico depende do engenheiro. Então, se você começa um diálogo já colocando, olha, meu ponto de vista é esse, aí a coisa já vai dar problema. Então, infelizmente, não é folclore, não. É uma realidade, mas é uma realidade que a gente precisa trabalhar, porque nós aproveitamos muito da engenharia. E, assim como a engenharia, também depende muito da gente. Então, é um conflito? É. Mas, como todo conflito, caminhamos para uma solução. Ô, Sônia, vou dar minha opinião aqui. Primeiro, a questão inicial que você colocou, se o perito é um auxiliar. Eu discordo de tudo isso daí. Eu acho que o perito é a peça mais importante do processo e aí pronto. E se o juiz discordar, a gente conversa. Porque, na verdade, é o seguinte, quando você tem um processo trabalhista, ou qualquer tipo de processo, você tem uma disputa judicial, você tem uma diferença de entendimento. Por exemplo, alguém bateu no seu carro, prova, pronto, precisa da perícia. Alguém te roubou, prova, precisa da perícia. Eu tô doente e a culpa é sua, prova, precisa da perícia. Quer dizer, a essência, se você espremer, eu brinco assim, né? Se o processo é uma fruta, a perícia é o suco. Quer dizer, se você espremer a fruta, o que sai é o suco. Então, a perícia técnica, ela é fundamental para qualquer coisa. Eu estou com um caso recente lá, em que o cara está processando a empresa, porque diz que ele perdeu a mão, tá certo? Né? Agora, como é que você vai saber se o cara perdeu a mão? Ele olha, tudo bem, ele olha. Se o cara tem a mão, ele não perdeu. Se ele não tem a mão, ele perdeu. Mas, tá, será que isso é culpa da empresa ou isso é culpa do empregado? Então, é a perícia que vai colocar. Esse caso especial... O advogado do caso lá viu que o cara está com as duas mãos. Então, em que pese o processo ser por perda da mão, já há uma falha do próprio processo, né?
O porquê que o advogado escreveu que ele perdeu a mão e ele não perdeu a mão, isso é outra história. A advocacia predatória, e isso é um capítulo à parte do direito do trabalho que a gente encontra por aí. Mas, com certeza, a perícia, ela, se não for a parte mais importante, é uma das partes mais importantes do processo. E essa disputa entre médico e engenheiro, o médico, com todo respeito aos profissionais médicos que estão ouvindo assim, mas os próprios médicos sabem que os médicos, eles são terríveis. É difícil isso. A cara da... É verdade. A gente brinca muito isso. Metade da minha família é médica e metade da minha família é engenheiro. Eu fiz bacharel em direito, então eu dei uma desequilibrada, né? Mas a grande diferença entre o médico e o engenheiro é que o engenheiro acha que ele é Deus. E o médico tem certeza. Mas você acha que, diante do juiz, qual tem peso maior? Assim, o médico que provou ali que a pessoa adoeceu ou o engenheiro que provou que o ambiente adoeceu a pessoa? Eu posso te responder com uma perícia? Nós tivemos uma perícia semana passada em que a pessoa perdeu os 4 dedos da mão. Aparentemente, para o médico, o que vale não interessa quem está certo, mas o que aconteceu? Eles tinham, a engenharia energizou a câmera para o trabalhador fazer o serviço. Aí ele lembrou, quando ele acabou o serviço, ele lembrou que deixou um paninho lá. Paninho, que podia dar um curto-circuito e pegar fogo na empresa. Aí ele não falou absolutamente nada para ninguém, foi lá e foi pegar o paninho. Só que a cabine já estava energizada. Preciso falar o que aconteceu? Ele perdeu a mão. Só 13.800 volts. Entendeu? Agora, de quem é a culpa? Tudo bem, ele perdeu os 4 dedos. Isso está rolando aí. Agora, a engenharia entende que isso foi um ato inseguro por parte dele. Né? Agora, a medicina entende que não interessa se a culpa é dele ou não, ele perdeu o dedo. Sim. Então, essa coisa que é importante. Encaixe, né? Mas do ponto de vista do processo, é óbvio que o cara perdeu o dedo. Isso é inquestionável. Então, a perícia médica ela vai verificar se o cara perdeu o dedo, até que ponto essa lesão pode atrapalhar no desempenho do trabalho dele. Mas é a perícia de engenharia que vai averiguar a culpabilidade. Isso. Então, por exemplo, a gente vai lá e vai verificar se as condições de trabalho eram adequadas ou não eram. O cara tinha treinamento ou não? Porque se ele tinha treinamento e mesmo assim ele fez isso, aí é um ato de livre e espontânea burrice dele. Né? Agora, se o cara não foi treinado, se não tem condições de trabalho lá, aí a empresa falhou. Então essa culpabilidade para o juiz é muito importante. Isso vai dar a extensão da indenização que ele vai ter que pagar. E é aí que muita empresa quebra, Sônia. Muita empresa quebra, empresa pequena quebra, consultório, clínica, assessoria, construtora, indústria, lanchonete, etc. Os caras quebram nisso aí. Quer dizer, são detalhes que você negligencia e às vezes não é por maldade, é por esquecimento, é por não saber. Mas que na hora de averiguar a culpabilidade, está ali caracterizada a responsabilidade da empresa. E aí vem indenizações aquela violentas. História, aquele simples extintor de incêndio que todo mundo acha que parece que é uma bobagem, mas é que não estava no lugar, tudo vai colaborar com o processo, né? Uma vez feita a perícia. É exatamente isso. Né? Eu peguei um caso recentemente, pra você ter uma ideia, tá? Eu não vou falar o nome da empresa aqui por razões éticas, mas é uma empresa que fazia a parte de telhas. Ficou muito famosa isso daí. Tá. E aí eu peguei um processo de pedido de insalubridade, né? E por frio. Por insalubridade por frio. Diz aí o processo que a pessoa trabalhava em condições totalmente insalubres, que o frio era intenso, insuportável, e que isso levou ela a adoecer do ponto de vista ocupacional, etc. Pediu perícia médica para detectar o dano do pulmão dela e perícia de insalubridade. Eu fui nomeado para fazer essa perícia. Bom, muito bem. Aí agora que eu peguei o processo, eu fui ler, né? Porque foi perícia por frio. Falei, cara, será que essa mulher é o quê? Ela trabalha num frigorífico, etc. Função dela, auxiliar de contas a pagar. Eu
falei, mas não é possível. Peraí, auxiliar de contas a pagar? Auxiliar de contas a pagar trabalha em ambiente administrativo. O que está pedindo insalubridade por frio, né? Quando eu fui lá fazer, o prédio ali na região da Vila Olímpia, né? Subi até o andar, falei, vim aqui fazer a perícia. Pois não, a funcionária estava lá. Meu anjo, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabia que você está movendo um processo de insalubridade contra a empresa? Ela falou, eu sei. E é verdade que você está movendo por frio? Ela falou, é. Eu falei, mas cadê a fonte de frio aqui do escritório? Não, doutor, é o seguinte, tá vendo o ar-condicionado ali? Ar-condicionado? Às vezes tá numa temperatura de 20, às vezes de 18 graus. Fala, o frio que você tá pedindo. Mas isso aqui na França é muito comum, Edgar, viu? É muito comum, viu, doutora Marília Ju? A gente até se colocar esse caso, porque as pessoas acham que é banal, e o entregador fala, não, é escura. Aqui eu teve uma funcionária que ganhou uma ação e que é super... que o ar-condicionado ele não estava limpo o suficiente. Isso. E ela teve bronquite. Mas isso então ela tem o direito de trabalhar em casa. Ô, Sônia, isso tem aqui, mas olha a importância do advogado. Se o cara pede uma indenização, por exemplo, por dano moral, porque tem algum problema no ar-condicionado, que está mofado, etc., ou ele pede uma perícia médica, porque ele ficou doente, porque o filtro do ar-condicionado lá, é uma coisa. Agora, você pedir insalubridade por frio, a gente está falando de temperaturas de menos 10, menos 15, sem proteção individual. É cara que trabalha dentro de câmara fria. E ela não podia só ir lá e aumentar o ar? Mas eu fiz essa pergunta para ela. Então, assim, o advogado, a advocacia predatória no Brasil, ela está até um certo ponto. Outro dia eu falei isso numa aula, o pessoal ficou bravo comigo. Mas eu falei, vocês querem que eu chame isso de como? O cara fica lá oferecendo bônus para outra pessoa entrar com um processo trabalhista, isso fere o código da OAB. Isso tinha que ser denunciado, sabe? Isso é uma coisa séria. Tinha gente que perdeu o registro aí. Não é assim. Coitada das empresas, coitado do próprio trabalhador, que muitas vezes fala assim, tem que ferrar com as empresas. Não é assim. O trabalhador, muitas vezes, ele paga na frente com o advogado para ele representar o cara. E quem vai dar as caras lá na frente do juiz e quem vai ser ameaçado de prisão por mentira é o trabalhador. Você chega, às vezes, num processo, numa perícia, você pergunta pro cara, escuta, é verdade que você tá movendo... Outro dia eu fui fazer uma perícia lá, a menina tava trabalhando, ela não sabia que tinha entrado com o processo, gente. Isso é um absurdo. Sabe, auxiliar de cozinha, mal sabia falar. Começou a chorar, falou, doutor, pelo amor de Deus, o senhor vai fazer eu perder meu emprego. Eu falei, minha filha, você assinou a procuração, tá aqui na minha mão, olha. Aqui, ó, o pedido seu. Ela falou, doutor, eu não vi o processo. Quanto Estado de São Paulo. Eu entrei em contato com a Secretaria da Vara do Trabalho e informei. Eu falei, olha, não tenho interesse de pedir. O juiz extinguiu o processo sem resolução de mérito, porque para você ter um processo, você precisa ter partes, pedido e interesse em pedir. Pedido tinha, partes tinha, mas não tinha o interesse de pedir. Portanto, não tem a ver com os fundamentos do processo. E tem... É como se fosse uma quadrilha, né? Especializada em pós-empresa. Você sai da empresa... Já aconteceu comigo. E os advogados já te chamam no WhatsApp, não sei como eles conseguem o número, e já falam, olha, você quer entrar? Já tá com tudo pronto, né? Então, isso é uma coisa muito séria. E, Juliana, não só isso, como eles também entram em contato com empresas de medicina do trabalho, sabem a carteira de clientes nossos e gostariam de laudos para facilitar algumas ações que eles gostariam de fazer. Já aconteceu conosco isso. Então, isso, eu não quero deixar a ideia aqui que todo trabalhador desonesto, tem má fé, absolutamente, ou que toda empresa é santa. Não é isso. Mas, infelizmente, a gente está numa situação no Brasil onde nós não temos referências do que é uma coisa legal, do que é uma coisa de direitos, do que é uma coisa correta. O correto é o correto. Sim. Então, assim, o que a gente tem visto muito, e a gente não gostaria de generalizar, é um certo abuso no sentido de... aonde eu posso morder? Aonde eu posso? Existe um tema que eu acredito que vocês vão abordar, que está na nossa área saindo demais, é a questão da NR1, é a questão da síndrome do burnout. O burnout, ele existe?
Claro que ele existe. Aliás, a gente já pode entrar nesse assunto agora, doutora Marília. Perfeito. O burnout, ele existe. Mas, por exemplo, os próprios psiquiatras não entenderam que quem faz diagnóstico de burnout não é o psiquiatra. Quem faz o diagnóstico do burnout é o médico do trabalho da empresa. Por quê? Quando você tem um problema no coração, Juliana, você vai aonde? No cardiologista. Quando você tem um problema no estômago? A gente vai no gastro. Quando você tem um problema no trabalho? Tem que ir no médico do trabalho. Por quê? Porque é o médico do trabalho que conhece o posto de trabalho, que conhece o laudo ergonômico, que conhece o programa de gerenciamento. Então, o que nós temos pegando atualmente é o seguinte, os psiquiatras colocando tudo no mesmo pacote, ansiedade, transtorno de ansiedade generalizado, depressão, borderline e burnout. Pessoal, burnout não é doença. Burnout, todas as doenças psiquiátricas, elas começam com o CID-F. Burnout começa com G ou Z, diz a Bumba. Que isso, doutora Marília? Oi? O que significa? É o código da doença, né? Existe uma classificação, Código Internacional de Doenças, chamado CID. No Brasil, a CID reconhecida é a CID-10. Só que existe no mundo, por exemplo, na França, os médicos colocam a CID-11. Na CID-11, o burnout ele não faz parte das doenças psiquiátricas. Burnout é um fenômeno ocupacional. Só que no Brasil, não ia entrar em vigor no Brasil a CID-11 em janeiro de 2025, mas ela foi postergada para janeiro de 2027. E os médicos colocam, olha, essa semana eu devo ter pego uns 4 casos, ansiedade, depressão e burnout. Depressão, borderline, burnout. Não! São coisas totalmente distintas. Então, assim, burnout existe? Existe, sem dúvida, mas geralmente ele não está associado com uma doença psiquiátrica. Ele até pode estar, mas geralmente ele não está associado. E ele é um fenômeno ocupacional. Então, a gente quer deixar bem claro que existem pessoas que adoecem no trabalho, só que o processo de trabalho está cada vez melhor, está melhorando o processo de trabalho. Ainda bem. E, por exemplo, as doenças psiquiátricas relacionadas ao trabalho, elas estão diminuindo. Mais ou menos por volta de 2024, nós estávamos com uma porcentagem de 2,5% de doenças psiquiátricas relacionadas ao trabalho, o que vai na contramão dos afastamentos médicos. Percebe? Então, isso é uma coisa que a gente quer deixar clara. A doença. Mas, espera aí, vamos passar por um especialista para que se caracterize ou não e ter a clareza de falar para a pessoa é doença do trabalho ou não é. E, às vezes, a gente percebe que o profissional fica ali em cima do muro, quer falar. Isso acontece principalmente na minha área, na área médica. Olha, mas pode não ser, não quer deixar a pessoa chateada, mas ao mesmo tempo quer falar alguma coisa. Então, eu tenho pego muitos atestados com CID burnout interrogado. Peraí, aí você Sônia, precisa de um profissional. Posso inverter o papel aqui e eu fazer uma pergunta para a doutora Marília? Vou fazer uma pergunta. Claro. Doutora, agora, se um funcionário de uma empresa ele pega um atestado médico, do médico particular dele lá, de um psiquiatra dele lá, afastando ele por burnout. A empresa é obrigada a aceitar esse atestado ou tem que passar para o médico do trabalho? Tá. Então, eu vou falar uma coisa assim, muito importante para vocês que pouca gente sabe. Uma das atribuições do médico do trabalho, dentro do Conselho Federal de Medicina, é questionar o afastamento, se é devido ou não. Então, por exemplo, nessa pergunta que o Edgar colocou, o médico está dizendo, olha, funcionário fulano de tal, portador de burnout, eu quero afastar por
15 dias, 20 dias, 60 dias. O médico do trabalho não é obrigado a aceitar. Existe uma lei federal dizendo assim, não sou eu que estou falando, não, a lei federal. Quem manda é a Previdência. Todo mundo fala mal do INSS. O INSS deu alta, aquele coitadinho, porque aquele lá, olha... Pessoal, um dos órgãos mais sérios é a perícia médica do INSS. Porque o perito... Mesmo com tudo que está acontecendo, doutora Marília. Perícia médica, não administrativo, perícia médica. Com o que está acontecendo é coisa de político, já tem os políticos... Boa jornalista, joga pimenta na comida. Porque... A perícia médica do INSS. O perito é pressionado a dar alta. Não, a medicina, ela tem uma certa autonomia. Então... O que ninguém entende é que a perícia médica do INSS, ela avalia a capacidade laboral, não a doença. Por exemplo, a Juliana é portadora de fibromialgia. É uma doença crônica degenerativa que não dá incapacidade. Mas, Marília, eu tenho dor. Perfeito. Ela tem que procurar um profissional e esse profissional orientá-la. Você faz dieta, Juliana? Você está fazendo ginástica? Eu não gosto. Não, mas você tem que fazer. Você precisa, né? Claro, você precisa fazer. Então, a perícia médica do INSS, ela avalia a incapacidade. Ora, se ela avalia a incapacidade, ela não vai discutir com você se você tem a doença ou não. Você pode ter. Agora, é mais ou menos o seguinte, você tem um carro e você tem o seguro. Se você bateu o seu carro, o seu seguro te respalda. Se você tiver uma apendicite aguda, o teu seguro te dá o direito a ficar afastada, que é o INSS. Agora, você tem um carro, começou a dar problema no motor, começou a dar problema na correia, começou a dar problema no pneu, o que é? É um desgaste. O corpo é a mesma coisa. Se eu tenho uma hérnia de disco, porque eu estou gordinha, porque eu não faço ginástica, por uma série de coisas, o INSS não vai ficar com você. Por quê? Porque é uma doença crônica degenerativa que não incapacibilita, porque a pessoa precisa fazer a parte dela. É um absurdo. Nossa. É um duplex na minha cabeça agora, que passou tantas coisas, porque olha só, como empresa, né? Se eu recebo um atestado de um funcionário com algum tipo de doença e eu encaminho ele para o meu médico do trabalho e o meu médico revoga, não tem nada a ver, eu fico com qual atestado? O médico do trabalho. A lei federal, Juliana, a lei federal, ela é clara. Quem manda é o médico federal, Previdência. Depois do médico do INSS, quem manda é o médico do trabalho da empresa. E só depois é o médico particular da pessoa. Esse entendimento é lei federal. Dá um exemplo. Mas os RH estão convivendo muito com isso, viu, Edgar? Só para fazer uma parte, pelo seguinte, a doutora Marília falou do burnout. O burnout não é doença, assim, mas os RH estão com muita demanda disso e muitos juízes estão deferindo isso ao funcionário, inclusive dizendo que ele tem que ser reintroduzido ao trabalho de forma látil, para não piorar a situação psicológica, psiquiátrica, melhor dizendo. Só que isso já quebrou um clima do vínculo emprego-empregado. Então, eu não sei como é que essas coisas podem coexistir. Então, talvez vocês possam dar um exemplo melhor da prática que vocês têm. Então, é exatamente aí que entra a engenharia. Porque a norma que foi atualizada recentemente pelo Ministério do Trabalho, que traça os parâmetros que podem levar ao burnout, é a norma de engenharia, que são os aspectos psicossociais relacionados ao trabalho. O que você vai avaliar ali? Questões ergonômicas como organização do trabalho, a distribuição de tarefas, hora extra, a situação de multitarefas do trabalhador, especialmente esse pessoal que trabalha em regime híbrido e home office, ritmo de trabalho, dimensionamento de metas, comunicação com a chefia, direta ou indireta,
comunicação com o local de trabalho, medidas que as empresas devem ou podem fazer para mitigação de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, quer dizer, esse estudo e essas medidas, elas são medidas de engenharia, que vão impactar nessa questão médica. Então, a sua pergunta é, quando volta um atestado, como que o RH da empresa ele tem que fazer? Ele tem que consultar nós, da engenharia da segurança do trabalho, para que nós dimensionemos uma situação de trabalho em que a pessoa ela possa retornar de forma mais confortável, seja do ponto de vista físico ou seja do ponto de vista mental, entende? Não é o médico que vai mexer na organização do trabalho, mas é a engenharia de segurança que tem essa obrigação junto do RH para proporcionar uma melhor condição de trabalho da empresa. E isso é o que a justiça espera, que a empresa ela demonstre tecnicamente que ela mexeu nesse vespeiro para que possa proporcionar recuperação ao trabalhador. E é aí que a gente pega a disputa, porque aí o engenheiro pega e fala assim, não, mas ele foi contratado para isso, eu não vou mexer no ambiente de trabalho dele. Aí a gente fala duas palavrinhas, olha, ele precisa voltar lenta e progressivamente, devagarzinho. Tudo que o empregador quer, lento e progressivo. Então, mas uma pessoa que ficou afastada, imagina uma pessoa que fica afastada 6 meses, 1 ano, 2 anos, por um problema de coluna, por exemplo. Ele não tem a mesma habilidade. Então, eu acabei de fazer uma reunião agora, que a gente estava aguardando, acabei de fazer uma reunião. Pessoal da segurança, existe uma palavrinha-chave, devagar. Vamos voltar, ele vai voltar na sua plenitude, mas isso tem que ser devagar. Aí o seguinte, a pessoa entende que como ela ficou afastada no INSS, ela estava numa zona de conforto, vamos colocar férias, assim. Né? Ela estava de férias, ela está recebendo, o pagamento está caindo. Por que eu tenho que voltar? Mas o médico do trabalho da empresa não pode me dar inapto? Depende da avaliação da engenharia. Por isso que os dois profissionais têm que conversar muito. Então, quem manda, a engenharia ou a medicina? Os dois mandam relativamente, igualzinho, mas tem que haver essa conversa. É um trabalho conjunto de competição e cooperação, né, ao mesmo tempo. Eu sempre falo, o chefe é a empresa, o chefe é quem está investigando, muitas vezes até o advogado que está tocando aquele processo, mas você tem que ter uma cumplicidade. Às vezes você começa a ter uma disputa, né, e aí você não soma o trabalho tem que ser somado para que você possa ter tirar vantagens da consultoria, né? A consultoria ela tem que somar, né? Aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês que surgiu. A gente está falando de burnout, de problemas físicos, de várias coisas. Como é que se acha o assédio moral nessa história toda? O assédio moral, ele é uma das consequências desse problema organizacional que você encontra na empresa. Então, quando você não tem procedimentos muito bem estabelecidos, ou quando você não tem canais de controle isso dentro da empresa, você dá espaço para isso crescer, né? A gente sempre fala assim, aonde o crime cresce, onde o poder público não se faz presente, né? A mesma coisa. Então, na legislação hoje, existem algumas medidas, por exemplo, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção ao Acidente, ela mudou de nome. Agora é CIPA-A, Comissão Interna de Prevenção ao Acidente e Assédio, né? Na legislação, na história da ergonomia francesa, o professor Dejoux, inclusive tive aula com ele na Universidade de São Paulo, ele é um referência dessa parte de cognição e organização, né? Tive aula com ele aqui na Fundação Vanzolini, inclusive. Isso é muito bem tratado. Então, a gente trouxe a legislação brasileira muito desse estudo do professor Dejoux. Então, a CIPA, ela traz isso, ela traz a obrigatoriedade de você ter um canal de denúncia, sabe o tipo 156, como uma vez me deram? Você tem que ter um canal de denúncia anônimo dentro da sua empresa. 911 dos Estados Unidos. Mais ou menos isso. Para você receber esse tipo de denúncia, esse tipo de informação de forma sigilosa, né? Enfim, as políticas elas têm que ser receptivas, mas também têm que ser políticas ativas. Então, a Semana Interna de Prevenção ao Acidente do Trabalho, né? Hoje elas precisam ter uma palestra, por exemplo, de conscientização
em relação ao assédio moral. O que realmente é o assédio, né? Porque, Exato. Às vezes, hoje em dia, pro empregador é muito difícil, porque às vezes você precisa fazer uma cobrança para aquele funcionário e ele acaba se sentindo assediado por estar sendo cobrado. Então, até que ponto que vai isso, né? Pois é, isso aí volta de novo a interface médico-engenharia. Então, existem empresas, por exemplo, que isso você vê o resultado numa quantidade de atestados médicos, né? Quer dizer, se aquela empresa está tendo muito atestado, às vezes de burnout, às vezes de alguma questão de algum outro transtorno mental, você vai ter que investigar na raiz, quer dizer, por aonde está indo. Aí você vê lá, que é, por exemplo, a tratativa do encarregado junto do funcionário, da diretoria que não sabe falar com os funcionários. E aí, detectando isso, tem a figura do psicólogo. O psicólogo organizacional, ele ajuda a gente a fazer esse tipo de levantamento nas empresas. E aí, quando nós temos isso claro, é sentar com o RH, sentar com a diretoria e explicar. Porque qual é o próximo passo? Se isso não for tratado, porque aí você fala assim, mas poxa, é muita coisa, né, para uma empresa fazer, é muito custo. Pois é, mas da forma como a coisa está hoje, se a empresa não fizer esse investimento inicial, ela vai pagar muito mais caro na justiça. Porque vai ser solicitada lá um processo trabalhista contra essa empresa, perícia, a empresa fez alguma coisa? Não. Então ela vai ter que pagar a conta. E aí muito mais caro, né? Até eu já falei com a Ju sobre isso, eu queria ouvir vocês dois a respeito, porque assim, por exemplo, no jornalismo, ninguém precisa ser workaholic como eu, que começava aquela coisa, já é a geração X, né? A Ju também é da área de saúde, então assim, mas hoje tem gente no jornalismo que quer trabalhar final de semana, por exemplo, que é algo impossível. Para um médico, por exemplo, é impossível. Ou seja, quando você faz a opção por uma profissão, você já está absorvendo todos os bônus e ônus dessa profissão. Em termos trabalhistas, como funciona isso? Primeiro, que eu acho que a empresa não vai contratar. Primeiro, a empresa vai dizer, olha, você tem que trabalhar um sábado a cada 2, ou então um sábado sim, um sábado não, enfim, como as situações funcionam. Mas aí tem gente que aceita, mas depois volta atrás dizendo que aquela uma sobrecarga e causou a doença. Como funciona? Quer responder? Ou eu vou? Começa você. Vamos lá. Ó, tem uma palavrinha-chave, eu falo isso muito para os alunos na pós-graduação, que chama suscetibilidade do trabalhador. Suscetibilidade. Ou seja, existe o contrato de trabalho, que é algo objetivo. Mas existe a resposta ao contrato de trabalho, que é algo subjetivo. Então, por exemplo, trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18, para você, que é workaholic, é nada. Mas, às vezes, para uma pessoa que está começando agora, que nunca trabalhou, que não sabe, é um absurdo. Você fala assim, como assim? Eu não vou ter minha liberdade própria? Vejo muito nessa geração, são os mais jovens, principalmente. Exato, né? A gente tem um caso recente de uma grande instituição financeira que demitiu centenas de trabalhadores de um sopetão só. Está tendo aqui no Brasil assim, uma polêmica gigantesca. Assim, como que essa Chegou empresa... aqui essa polêmica. Como que essa empresa... E caiu na nossa mão. Porque como na empresa, qual foi o critério técnico que a empresa utilizou para dimensionar a produtividade do trabalhador? Entende como volta para a perícia. Então o pessoal falou assim, não... uma das pessoas que eu estava discutindo falou assim, não, a quantidade de vezes que ela tocou no mouse e baixou a tela não foi o que eu esperava. Eu falei, cara, mas espera aí. Se ela está em home office e o carteiro foi na casa dela, ela tem que parar para atender o carteiro. Se ela foi receber uma intimação, se ela... Sabe, quer dizer, quando você está em home office, existem N situações pessoais da pessoa que a empresa às vezes não tem aquela noção imediatamente. Então é difícil você desenhar esse critério técnico, percebe? Então o raciocínio é isso, quer dizer, a suscetibilidade. Aonde que aquele trabalhador, a individualidade dele, como que ele reage com aquele estímulo? E aí não tem jeito, é o tempo mesmo, é o relacionamento de recursos humanos que você vai sentir se aquele contrato de trabalho que você estabeleceu, ele se adequa ou não àquele tipo de profissional. Por isso que o contato periódico é importante com a medicina do trabalho, com recursos humanos, para você ir tendo os feedbacks até se chegar num modelo de contrato de trabalho que funciona para a média, para o homem médio, vamos dizer assim, dos teus funcionários. Né? E aproveitando que vocês dois falaram do workaholic, quando apareceu esse conceito, era um conceito legal. Putz, que legal! A Sônia é doida por trabalho.
no momento atual, isso vai no contrafluxo. Não, as empresas buscam o anti-workaholicismo. Por quê? Porque isso vai de contramão. É isso mesmo. A Juliana, ela tem um perfil que aguenta X. A Sônia tem um perfil que aguenta Y. Então, essa questão dos líderes, quem está no meio, tem o dono da empresa e tem o trabalhador. Mas essa pessoa que está aqui no meio, esses líderes, eles não podem chegar para a Juliana, que voltou do INSS, e falar assim, ficou no bem bom, né? A pessoa se sente... isso já entra também no assédio. Né? Ficou no bem bom. E, às vezes, a pessoa é inconveniente, ou é mal educada, ou ele não tem aquele jeito feliz. Exato. Né? Aquele feeling. Então, esse treinamento dos gestores é muito importante. E outra coisa, qualquer questionamento de saúde, não é o dono da empresa, não é o RH, não é o gestor. Quem tem que fazer qualquer pergunta em relação ao trabalhador é o médico. Manda para o médico do trabalho. Por quê? Por uma questão de respeito, sigilo e profissionalismo. Então, manda para o médico. Então... Meninas, workaholic na contramão. E olha como as coisas estão amarradas, né? Os chefes hoje dos jovens, geralmente são dessa geração workaholic. Os chefes, né? E muitas vezes esperam isso. E aí, o funcionário, ele não tem essa mesma desenvoltura, né? E acaba saindo da empresa. Então, a gente pega nas empresas em geral, a gente hoje atende lá na consultoria mais de 100 mil funcionários por mês, né? Aliás, bem mais. E a gente vê a rotatividade gigantesca que tem do público jovem nas empresas hoje. Estou falando... O turnover. O turnover, né? 30 menos, mas 25 menos é impressionante. Agora, esse pessoal, eles também precisam ganhar dinheiro de alguma forma. Se eles estão tendo muita rotatividade, tem rede de lanchonete aí, famosa, que tem 150% do público trocado a cada ano. 150, imagina. Você manda uma vez e meia, é muita gente. E é tudo o primeiro emprego de 16 até 25 anos. Então, aonde esse pessoal que está tendo muita rotatividade vai conseguir a parte financeira? Abre espaço de novo para advocacia predatória. Então, eu tenho pego ultimamente assim, muitos processos trabalhistas de gente jovem. Eu fiz recentemente um caso de um garoto de 16 anos, hein? A mãe teve que assinar por ele, ele era entregador de marmita num clube. Entrou com um processo trabalhista pedindo hora extra, pedindo adicional noturno, pedindo adicional de insalubridade, porque, segundo ele, quando ele pegava a marmita, era muito quente perto do forno, então ele podia se queimar. Essas coisas assim. Peguei um processo ele trabalhista... Ele não sabia disso na frente do trabalho. Entendeu? Inclusive, eu tive vamos dizer assim, o caráter, vamos dizer assim, de olhar para ele no final da perícia e falar assim, garoto, é o seguinte, você vai me fazer uma promessa. Ele falou, mas o quê? Eu falei, você vai me fazer uma promessa. Ele falou, prometo. Eu falei assim, você vai procurar uma religião, você vai ouvir seu pai e sua mãe e você vai terminar seus estudos. Depois que você fizer isso, você volta a pensar em processo trabalhista. Porque é isso que falta educação, falta visão, falta uma visão de governo para esse pessoal, sabe? E não ficar pensando em arrancar dinheiro. É meio que cultural, né? Cultural, mas isso é errado. Sabe, tem uma empresa de logística muito famosa, todo mundo fez pelo menos umas 20 vezes compra online nessa empresa, que lá chove processo dizendo que do lado do trabalho dela existe um gerador de energia a diesel que vai estar perto de explodir. Pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias eu estou nessa empresa. Só que o gerador de energia fica a 1 quilômetro aproximadamente, 1 quilômetro do galpão de trabalho. São 7 mil pessoas trabalhando nesse galpão. Eu cheguei para funcionária, na última vez que eu tive lá, e falei, vamos fazer o seguinte, você vai me levar até esse tanque de diesel que você está falando que vai explodir. Eu quero ver esse tanque. Ela falou, tá bom, vou levar o senhor. Aí demos a volta no galpão, ela falou, olha aqui, doutor Edgar, tá aqui, ó, aqui os tanques aqui, que vão explodir. Aí eu falei, aponta, eu tirei uma foto. Sabe o que eram esses tanques? As condensadoras do ar-condicionado da empresa. Nem sabe o que é, entendeu? Tá sendo mal orientada. Pra forçar. Só que vai ganhar, vai rolar um acordinho lá e ela vai levar seus 1.500, 3.000 reais desse acordinho lá, entendeu? Que aí era 1-2 meses de salário e ela vai para próximo. Então, quer dizer, quando essas coisas que a doutora Maria está comentando, isso dá errado, a pessoa vai trocando, você abre espaço
para aumentar o volume de processos trabalhistas. Ano passado foram mais de 4 milhões de processos trabalhistas. No Brasil, o número maior dos últimos 10 anos. Por quê? Essas empresas grandes, né, como você falou, ainda eu acho que elas são mais orientadas, mas é aquele empregador que nem tem o gestor, né? Ele precisa de um funcionário ou de outros mais para começar o crescer dessa empresa e ele é ceifado no meio por conta desses processos trabalhistas. E é falta até de orientação, né? E você quebra uma empresa, né? Você pega uma empresa hoje, até 10 funcionários, só está um processo trabalhista. Como a gente fez um caso recentemente, o cunhado processou o sogro em 820 mil reais. O cunhado processou o sogro. Semana passada eu fiz esse caso. Graças a Deus a gente ganhou. Você quebra uma empresa de 10 funcionários. Imagina, você tomar um processo de 800 mil reais, a empresa fatura 10% disso por Agora imagina por como mês, quebra né? uma família. O idoso que precisa de um cuidador. Sim. Tem uma relação de trabalho, que é uma coisa, uma emergência, de repente acontece. E uma pessoa e a relação mesmo de trabalho, limpeza, coisas que precisam de serviços de casa, isso também você quebra uma família também. Você quebra. A pessoa coloca no pau. A chave, Ju, não é que tudo você muito comentou, bem visto. é assim, você tem que ter certeza de quem está te assessorando. Eu sempre falo assim, ó, você quer acabar com a tua empresa, acha um contador ruim e um advogado péssimo. Acabou. Se você tiver um bom contador, ele vai te recomendar uma boa assessoria de saúde e segurança do trabalho. Tá? E aí você vai conversar com a médica do trabalho, você vai conversar com o engenheiro de segurança, você vai sentir. Você é empresário, você tem um feeling. É sentimento. Advogado é a mesma coisa. Você vê o cara escrever um e-mail para você, se ele colocou erro de pontuação, você fala, advogado, espera-se de um engenheiro que sabe fazer conta. Sim. Espera de um advogado que sabe escrever. Então, aí é o feeling que você vai ter. E a gente tem essa impressão, né? Eu acho que agora mudou, né? Até por isso que a gente está falando sobre todos esses assuntos, mas que a gente ia no médico do trabalho e ele não fazia nada, né? Ele só olhava, levanta o braço, abaixa o braço, acabou. Assinava. Não é mais assim, né? E tem outros casos também, Ju, Edgar e doutora Matai, pessoas que ficam, sei lá, décadas numa empresa, se aposentam pela empresa, às vezes encerram um ciclo, a pessoa aceita ser aposentada, depois a empresa no pau. E aí? Quer responder? Como é que é? Acontece? A doutora falou em relação ao cara ficar muito tempo lá, etc. E depois ele vai lá e coloca a empresa Ele no recebe pau, tudo, né? E ainda coloca a empresa no pau. Direto acontece isso. O que a senhora pensa, doutora Maria? A questão é o seguinte, vou te responder com um exemplo. Tem uma empresa de pneus muito honesta. E há 3 meses atrás, quer dizer, faltando 6 meses, ela chamou todos os fornecedores dela e falou assim, olha, final do ano a gente vai fechar. Por quê? Porque a concorrência com a China não está dando para a gente competir. E aí, eu tenho 2 médicas fazendo um ambulatório nessa empresa. E a partir dessa notícia, a procura no ambulatório médico está enorme. E as minhas médicas me ligam. Doutora, o que a gente faz? Eles estão pedindo prontuário. Olha, os funcionários mais antigos estão pedindo prontuário. Por que eles estão pedindo prontuário? Olha, os funcionários mais antigos querem que a gente faça um laudo, dizendo que eles têm problema, que eles têm problema, que eles têm problema. E aí vai. Principalmente as pessoas mais antigas, que têm uma relação muito grande com a empresa, elas acham que elas são meio donas da empresa. Só um parênteses, eu trabalhei 25 anos, talvez algumas de vocês nem tinham nascido ainda, eu trabalhei 25 anos no Banespa. E o dia que o Banespa foi privatizado, eu até me emociono. Eu vi aqueles funcionários, eles choravam copiciosamente, mas choravam. Meu Deus, infelizmente essas empresas mais antigas, elas criaram uma relação de dependência com a pessoa. E a pessoa depende, ou é aquilo lá ou é nunca. Por quê? Porque elas eram mãezonas. O Banespa era uma mãe, era o que a gente escutava. O Banespa era uma mãe. Então, muitas pessoas não entenderam que a mãe
forma os filhos para o mercado e não dependem deles. Era uma mãe, não, era uma madrasta que criou de uma maneira a pessoa de uma maneira errada. Então, essas pessoas mais antigas, voltando à tua pergunta, Sônia, elas acham que elas são meio donas da empresa. Eu dei o meu sangue. Deu o seu sangue, mas você foi pago para isso. Não, mas o meu convênio médico, você foi pago para isso. Mas elas têm uma relação de posse com a empresa. E aí vem aquelas reclamações trabalhistas e na perícia médica eles choram, e aí eles acabam se perdendo, porque assim, o senhor tinha uma dor nas costas? Tinha. E essa dor melhorou? Não, doutor, depois que eu saí da empresa piorou muito, porque eles pensam em termos de sequela. Mas então, essa dor não era do trabalho. Por quê? Porque depois que saiu, parou o trabalho, você piorou. Então, não era do trabalho, as pessoas pensam ao contrário. Então, eles têm um senso de posse da empresa e as ações são milionárias. Por quê? Porque a empresa é minha, ele não podia. Como? A empresa é sua, mas você me mandou embora, eu dei o meu sangue, mas você me pagou para isso. A gente percebe no fundo, eu estava lendo uma pesquisa outro dia, né, de um grande CEO de uma multinacional estrangeira, dizendo o seguinte, que para você, quando você vai conversar com o funcionário, você tem que ouvir ele durante 7 minutos. Não sei se vocês viram isso. Deixa ele falar 7 minutos, é o tempo estatisticamente comprovado que a pessoa esvazia. Depois de 7 minutos, aí você vai falar alguma coisa. O que a gente percebe, principalmente com esse público, é que tem uma falhazinha ali, ou da diretoria, ou da RH, sabe? De não deixar a pessoa se expressar. Quando ele sai magoado. Então, a ação, o fato gerador é a mágoa, é às vezes o rancor, é alguma coisa que não ficou bem esclarecida e aí ele manifesta isso por meio do processo, sabe? Então, vale a pena fazer essa análise, quem tem esse tipo de problema, para talvez rever o processo. Vai desligar o camarada? Vamos ver uma estratégia para desligar uma pessoa tão antiga que isso pode dar um problema tão grande. Um acordo, né? Um acordo, exato. Vamos ouvir ele, vamos esvaziar ele para deixar ele satisfeito na hora de sair, para evitar depois pagar a conta por meio de um processo muito elevado. Ju? Antigamente a justiça era super assim, entrou com o processo trabalhista, o trabalhador vai ganhar e acabou. Vocês acham que isso mudou hoje? 11/11/2017, nós tivemos a reforma trabalhista, né? Ali foi um grande marco, porque houve sabe aquela história do quem perde paga? Aquilo mudou um pouco. Ou seja, se a pessoa que estava entrando lá com a ação quisesse pedir a justiça gratuita, ela era indeferida. Então, ele teria que pagar as custas se ele perdesse. Então, ali, por exemplo, naquela época, eu fazia lá 60, 70 perícias por mês. Cada perícia é um processo trabalhista. Depois da reforma, eu fiz 6. Um negócio, assim, brutalmente violento. Teve até colegas de profissão que saíram, foram mexer com outras coisas. Só que aí, depois de alguns anos, isso voltou atrás. O nosso brilhante judiciário voltou tudo ao que era, gerou uma insegurança jurídica danada, porque os advogados não sabiam o que ia valer. O que vale hoje? Vale o que era antigamente. Então, se o camarada pedir justiça gratuita e for deferido, ele não precisa pagar nada. Então, voltou o volume de processos que a gente tinha. Mas a mentalidade continuou em alerta. Então, a gente percebe até nas decisões, até nas arguições dos advogados, que isso já mudou um pouco. Então, tem muito mais exigência hoje para você provar uma tese pró-funcionário do que você tinha antigamente. Então, o cara fala assim, não, é só entrar lá que a gente ganha. Hoje não. Hoje você tem que ter um cuidado grande. Não sei se a doutora concorda comigo, né? Acho que sim. Houve uma mudança, mas em alguns locais ainda, por exemplo, no interior de São Paulo, por exemplo, aquela região ali de Piracicaba, Limeira, a justiça ainda é bem paternalista. Eu tive um caso de um burnout, inclusive. Um burnout que não era burnout. Ficou muito claro que não era. E foi para uma perícia médica. O perito falou que não era burnout. Aí o juiz pegou e falou assim, não, mas esse laudo está inconclusivo. Mandou a segunda perícia médica.
Aí o segundo perito analisou outro profissional. Não, também não é burnout. Aí o juiz pegou e falou assim, não, mas esses peritos não estão entendendo. Eu quero um psiquiatra. Aí, terceira perícia. Aí o psiquiatra falou, claramente, seguramente não é burnout. Agora, 3 perícias para um caso, isso ainda é um absurdo. Isso é um absurdo. Porque você tem custos. Análise, né? Você vai direcionando a análise. Você tem custo. Então, em São Paulo, isso que o Edgar falou é fato. A gente percebe que alguns juízes já têm um entendimento mais esclarecidos, tal. Mas ainda no interior, e são interiores, regiões Piracicaba grandes, né? é uma cidade grande, está do lado de Campinas. Existem alguns redutos trabalhistas fortes, com, né? com alguns ainda equívocos de entendimento. Estamos aguardando para ver se vai ter a quarta. Posso te contar um caso interessante? Eu vou fazer uma perícia no interior de São Paulo, no centro de distribuição de roupas femininas, tá? Eu tenho certeza absoluta que essa semana alguém de vocês comprou roupa nessa loja. Tenho certeza, absoluta. Inclusive eu não sabia que tinha roupa masculina, tá? Agora eu sei. Minha esposa me contou lá e são muito boas roupas, tá? Fui no centro de distribuição. Aí eu fui lá fazer a perícia e a funcionária estava lá, que moveu o processo, a reclamante, né? Aí eu falei assim, moça, você já foi na portaria se identificar pra gente entrar lá pra fazer a perícia? Ela falou, não preciso. Falei, como você não precisa? Como é que você vai entrar? Você vai pular o muro? Ela falou, eu tenho o crachá da empresa. Eu falei, mas como você tem o crachá da empresa? Você não saiu da empresa, não tá movendo o processo? Ela deu risada. Ó, aí veio a gerente de RH, abriu a empresa pra nós aqui, acionou a portaria. E eu chamei a gerente de RH de canto e falei, viu, Stura, que história é essa aí que a funcionária aqui... A reclamante, a gente chama de reclamante, né? Quem está reclamando, quem está entrando com a ação. A reclamante, como é que ela pode? Não, doutor, sabe o que acontece? É o seguinte, ela não está vindo mais, ela está pedindo rescisão indireta, ou seja, ela está querendo sair. Só que ela está apresentando atestado médico aqui já tem meses, e ela, um CID é diferente do outro, ou seja, ela alega uma doença diferente da outra, atestado, a gente não conseguiu desligar ela, então o cadastro dela está ativo. Como ela não está vindo e levou o crachá, ela entra na portaria a hora que ela quer. Olha que absurdo. Pois bem, aí eu já percebi que a pessoa estava de má fé mesmo, que ela estava pedindo perícia médica, doença ocupacional. É por isso que segurança precisa acompanhar funcionário? Portaria? Muitas vezes sim. Porque você não, é um direito não sabe, que ele tem. Você não sabe para onde isso vai parar. E ela pediu, eu fui lá, porque o juiz mandou ir lá, porque ela falou que ela trabalhava num local que tinha fontes de calor excessivo. Cara, mas é um centro de distribuição de roupa. Se tiver fonte de calor lá, a roupa pega fogo. É óbvio que não tem, né? Mas tudo bem. Aí eu percebi que a menina estava super saudável. Aí fomos fazer a reunião inicial da perícia. Tava eu, a gerente de RH, a reclamante, o representante lá, o engenheiro da empresa, e comecei a perícia. Mas eu fiquei tão indignado com a postura da moça. Falei, moça, vamos lá, vou começar a perícia aqui, me apresentei e tal. Falei, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora está doente? Ela olhou e falou, não. Aí eu já escrevi no meu lado. A reclamante declara para todos os fins que não está doente. A senhora tem ficado doente nos últimos meses? Não. A reclamante declara que não tem ficado doente nos últimos meses, etc. Eu falei, então, meu juiz, por que você está movendo um processo contra a empresa, dizendo que você está doente, se você está declarando que não está doente? Ah, doutor, sabe como é que é? Já enchi o saco dessa empresa aqui, mas não posso ir embora de mãos abanando, né? Não acredito. Aí eu vou no meu laudo, abre aspas. A reclamante declara para todos os fins que encheu o saco da empresa e não quer ir embora de mãos abanando. Cheguei, acabou a perícia, eu falei assim, ó, eu tô fazendo o que eu acho que é justo, o que eu acho que é correto. Tá aqui o meu laudo, vocês vão colocar exatamente essa manifestação no processo. Justiça tem que ser feita. O que eu tentei fazer? Eu tentei mandar uma mensagem corretamente do que aconteceu para o juiz. Seguinte, olha, ela está de malandragem. Isso está errado. Então, para não acontecer isso que a doutora Melina comentou agora, quer dizer, o juiz ter dúvida e começar... Exato. Então, assim, é uma responsabilidade nossa de mostrar claramente o fato que aconteceu. Cara, você quer sair da sua empresa? Pede demissão. Se você tem um processo, se você realmente está doente e te mandar embora, move o processo trabalhista. Mas ficar inventando e assim, na caruda, falar um negócio dessa,
É muita sacanagem, né? Muita, Mas aí o que faltou? Pegar o atestado e mandar para a medicina do trabalho. Mas ainda, aquela figura que você falou, o médico do trabalho é só para assinar atestado. Ainda existe. Mas isso está acabando, porque o médico do trabalho ele tem que ser mais ativo e se posicionar. Não, esse atestado tem validade, vamos chamar a pessoa, vamos examinar, vamos fazer exame. Não, realmente a pessoa está doente. Agora, constatou que não está doente, indefere o atestado. Pronto, não aconteceria isso. Legal, isso é importante. Eu queria só fazer uma parte aqui para a nossa audiência e contar que o Edgar e a doutora Marília é mãe e filho. Como é que é essa relação familiar e no trabalho? A gente tem muita curiosidade para explicar o programa da maneira fofa, vamos dizer assim, que vocês são ótimos. Então eu vou te contar a coisa que aconteceu agora há pouco. A hora que ele estacionou o carro, ele falou assim: eu gosto tanto de vir aqui com você, e me deu um beijo. Ô, Sônia, vou fazer uma... É o meu bebê, Sônia! Olha essa aqui, né? Eu fui fazer uma perícia numa montadora famosa de carro, o cara era mecânico de caminhão, tá? E aí o advogado dele tava acompanhando, né? E aí o cara falando pra mim, doutor, porque não sei o quê, porque eu fui na perícia médica, não sei o quê. Aí o advogado dele falou assim, fulano, a perita médica lá, a doutora Marília, que foi nomeada, eu e a minha mãe, a gente foi nomeado pro mesmo caso, o juiz nomeou nós dois, ela para fazer a médica e eu para fazer de engenharia. Aí o advogado do cara falou na perícia assim, você não precisa explicar para ele não, pô, a perícia médica é mãe dele, a perita médica é mãe dele, ele já sabe. Aí o mecânico lá, o autor, parou assim, olhou para mim e falou, a doutora lá é sua mãe? Eu falei, ele, vixe Maria. Eu falei, mas o que foi? Eu tô com um cara muito velho ou ela que tá com um cara muito novo? Aí ele olhou assim e falou, doutor, o senhor não me leva mal não, mas o senhor tá precisando trocar o óleo, viu? Então é muito gostoso, né? Gente, ter minha mãe e minha professora do meu lado. Família de parabéns. Olha, a gente adorou, né, Ju, fazer muito esse programa, porque foi muita coisa esclarecedora, né, para essa família brilhante, aqui presente no nosso podcast, no nosso ponto factual. Gente, voltem sempre, né? A gente nem precisa dizer. Nós conversamos com o doutor Edgar Bull, engenheiro, com a doutora Marília Salum, médica. Falamos sobre medicina do trabalho, direitos e deveres, tanto de empregados quanto de empregadores. E é um papo que rende ainda muitas edições do nosso Ponto Factual. A gente te agradece. Ju, um beijo, até semana que vem. Beijo, obrigado, gente. Vai ter que voltar, hein? É um prazer. Obrigado, Nós que Sônia. agradecemos. Obrigado, Ju. Muito obrigada. Até a próxima. Grande beijo para vocês.